bom dia. Graça e paz a você que acompanha o canal Acessando a Graça e o devocional Casa da Graça. Mais uma vez estou aqui nesse ambiente rural, nesse ambiente de muita paz, tranquilidade, bem diferente, né? De quando a gente grava lá na igreja, o som também é ambiente, então de vez em quando você vai ouvir um pássaro, talvez uma galinha, um boi. Aqui tem muitos animais, muito agradável o ambiente. Hoje é 29 de março e nós vamos começar a falar um pouco sobre as revelações contidas na oração que Paulo fez aos Efésios. Paulo orou pelos Efésios e ali contém muitas coisas acerca da nossa nova criatura e acerca de Deus em nós. E eu queria começar hoje, na primeira parte dessa oração, nós vamos falar sobre espírito de sabedoria e de revelação. Eu quero ler com você, como já falei, Efésios capítulo 1, versículo 17, a oração de Paulo aos Efésios. Ele diz assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo aqui, guiado pelo Espírito, começa a orar pela igreja e pedir espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Fica implícito aqui uma mensagem. Paulo, guiado aqui pelo Espírito, estava dizendo que existe muito mais sobre Deus e sobre essa nova vida que nós temos nele do que o nosso entendimento natural pode absorver, que o nosso entendimento natural pode alcançar. E por isso ele fala sobre espírito de sabedoria e de revelação. É algo que diz para mim, para você, que nós precisamos entrar num lugar de relacionamento com Deus para absorver, para capturar, para captar a totalidade daquilo que Deus tem para nós. E principalmente daquilo que Deus é, porque quando nós passamos pela porta da salvação, glória a Deus por alguém que pregou para nós, a Bíblia diz que aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Nós cremos, a Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Nós entramos pela porta do reino, nós entramos pela porta que é Cristo, mas agora tem toda uma vida nova para ser explorada. E é bíblico também que se nós não caminharmos na direção desse entendimento dessa nova vida, é possível que a gente só prove dessas coisas quando a gente estiver no céu. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. E a base do que eu quero falar hoje, porque ele diz espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus, é que a principal coisa é que a nossa relação com Deus, com a sua palavra e o ministério do Espírito nos revele quem Deus é, nos revele a plenitude de Deus. E quando falo plenitude, eu falo sobre aquilo que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz que em parte conhecemos e nós, na nossa limitação, não podemos saber tudo sobre Deus, mas quando ele fala de plenitude, ele fala daquilo que está revelado e daquilo que é essencial para que nós possamos entender e viver aquilo que Deus quer que vivamos. Então a primeira coisa que nós precisamos, e Paulo orou por revelação, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, é que nós passamos a conhecer Deus, rompendo os limites daquilo que a gente tinha como entendimento anterior, algo que nossos pais nos passaram, algo sobre Deus que uma experiência nos passou, ideias sobre Deus é aquele que fere, Deus é aquele que cura, se Deus quiser ele faz, se ele não quiser ele não faz, como se Deus não agisse por princípios, como se Deus fosse apenas um governante arbitrário que faz tudo, todo o tempo e toda hora, sem considerar-nos. Mas foi plano de Deus nos criar e foi plano de Deus nos dotar da habilidade que ele tem, que é a liberdade de decidir, de escolher. Por isso ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós precisamos conhecer a Deus. Ele fala sobre plenitude, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento, porque conhecer a Deus vai fazer com que a gente lance mão, vai fazer com que a gente se aproprie, entre de fato em todos os âmbitos daquilo que Deus planejou na vida nova para os seus filhos. É pelo conhecimento pleno de Deus que a gente vai poder se apossar da herança dos santos na luz, como o próprio texto diz. É nesse conhecimento que a gente vai ter conhecimento pessoal sobre nós mesmos, porque uma vez Pedro disse a Jesus: tu és o Cristo, e ele disse: tu és Pedro. Quando nós confessamos o conhecimento de Deus, Deus se revela a nós, nos mostrando quem nós somos. É pelo conhecimento pleno de Deus que a gente vai ter segurança, como falei nos vídeos passados, para exercer a autoridade que no nome de Jesus nos foi dada. É pelo conhecimento pleno de Deus que a gente pode fazer usufruto de todos os dons que ele dispensou para nós, seja dons do ministério para exercício, ou seja dons do Espírito para operar naquilo que é a vontade dele
para as nossas vidas e no contexto da igreja, enfim, é o conhecimento pleno de Deus que vai nos dar condição de viver a plenitude dessa nova vida que Ele tem para nós. E não sei se você percebeu, nós estamos aqui falando sobre um ambiente de oração. Então essas coisas, elas precisam além de busca, elas precisam além de exposição à palavra, inicialmente, antes dessas coisas, uma atitude de oração. Então aqui eu estou pontuando coisas que devem ser para você a partir de hoje um motivo constante de oração. Ore, como a Bíblia diz, para que os olhos do seu entendimento sejam abertos, ore para que Deus lhe dê espírito de sabedoria e de revelação para que você progrida no conhecimento dele. Amém? O texto de Osés no capítulo 6, versículo 3, vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então isso diz para mim que a nossa entrada não garante que nós conhecemos tudo sobre Deus, isso é uma realidade, e na verdade é nesse ambiente de pedir espírito de sabedoria e de revelação que a gente vai cumprir o restante desse texto, que é prossigamos em conhecer ao Senhor, e esse conhecimento vai produzir todas essas coisas que nós falamos anteriormente. Eu quero confessar a palavra com você e quero que você repita comigo. Diga assim: Senhor, eu te peço espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento teu. Diga assim: tenho o Espírito Santo em mim, por isso posso receber revelação sobre Deus e receber o conhecimento que vai afetar de forma positiva toda a minha vida. Diga assim: e promover em mim a verdadeira transformação. Você foi abençoado? Então faça comentários. Se você foi abençoado, compartilha, não deixa de curtir, faz chegar a outras pessoas. Quando compartilhar, usa a hashtag Devocional Casa da Graça. E eu espero você no próximo vídeo, em nome de Jesus.